Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa aula sobre retificadores e falar sobre os retificadores de meia onda controlados com tiristores. Supondo que a gente tem então um circuito parecido com aquele com o diodo, só que agora a gente vai ter um SCR no lugar do diodo, né? que é um tiristor. Então a gente vai ter de um lado uma tensão em corrente alternada e aqui do lado direito uma tensão aqui que a gente está querendo que ela fique próximo do contínuo, né? Vamos ver o que acontece agora quando a gente tem um dispositivo controlado, como o tiristor. Inicialmente, vamos ver como é que funciona esse disparo, né? Como a gente quer acionar o disparo com um determinado ângulo aqui da nossa rede, a gente tem que sincronizar o nosso sistema, né? Então, ele funciona de forma sincronizada com a rede. A gente vai ter primeiro, aqui vai gerar como entrada, né, do nosso dispositivo, vai ser a própria tensão da rede. E a gente tem um gerador de onda de serra, de onda de lente de serra, que ele faz esse procedimento de sincronizar um dente de serra com o semiciclo positivo da nossa onda. E também ele faz a mesma coisa para o semiciclo negativo da nossa onda. Então a gente vai ter um gerador de dente de serra exatamente sincronizado com a nossa rede. E aí a gente vai ter um comparador que vai comparar uma tensão de controle que é constante, né, dependendo aqui do nosso ângulo, alfa ou beta, e a tensão de dente de serra que vai entrar na nossa parte do comparador. E aí, por exemplo, se a minha tensão de controle, enquanto a minha tensão de controle for maior que a minha tensão dente de serra, eu não faço nada. Quando a minha tensão de controle ficar maior que o meu dente de serra, aí eu dou o pulso no gate, né? E esse ponto aqui de encontro entre o dente de serra e a tensão de controle é exatamente o ângulo que a gente está buscando, né? É assim que é feito o disparo, na maioria das vezes, no tiristor. Então vamos ver como é que fica a forma de onda na carga, né? Quando a gente tem um dispositivo controlado, né? Semi-controlado, que é como o tiristor. Então na nossa fonte, a gente vai ter uma tensão senoidal aplicada, né? E aí na nossa carga, inicialmente o nosso tiristor não está conduzindo, então a tensão na carga vai ser zero até o ângulo alfa que a gente vai disparar, e toda a tensão vai estar em cima do VSCR, né? Que é, que é essa tensão aqui que a gente está mostrando nesse sistema. Nesse aqui é o VSCR. Então, inicialmente, toda a tensão vai estar em cima do SCR e a tensão em cima da carga vai ser zero. Assim que eu disparar meu dispositivo, ele passa a conduzir. Então, aparece uma corrente e a tensão que estava em cima do SCR vai para em cima da carga. E a tensão do SCR ele passa a conduzir, né? Então ela passa a ser zero. E ela fica zero até chegar aqui, nesse ponto, né? Nesse ponto π, como a gente tem uma carga resistiva, a corrente ela é associada com a tensão a partir da grandeza R, né? Que é a resistência. Se a nossa tensão é zero, a corrente vai ser zero. Quando a corrente chega a zero, o nosso SCR para de conduzir. Então, a tensão em cima da carga vai ser zero, né? Até o próximo período. E aqui toda a tensão vai em cima do SCR. Então, esse ciclo, né, ele permanece periodicamente, né, até a gente acionar novamente aqui o disparo do tiristor e ele funcionar dessa forma indefinidamente, né? Então, para a gente calcular, a gente pode calcular então a tensão média em cima da carga, né? A gente vai usar a mesma expressão que a gente está acostumado aqui para o valor médio, né? E a gente vai chegar nessa expressão aqui para o valor médio em um retificador controlado a tiristores. Repara que ele funciona exatamente como um diodo se eu disparar para alfa igual a zero, né? Para alfa igual a zero, esse cosseno aqui vai ser 1. Então, a nossa expressão de V0, né, para alfa igual a zero, vai ser Vm sobre π, que é a mesma expressão que a gente viu quando era diodo. A partir desse momento, né, a nossa tensão média ela só vai caindo, né? Porque a expressão do cosseno para alfa igual a zero é 1,
E para alfa igual a π, a gente vai diminuindo cada vez mais esse valor dessa variável. E o nosso valor médio, com certeza, vai diminuindo. Então a gente consegue controlar o nosso valor médio em função do cosseno, em função do ângulo alfa, né? O valor eficaz, a gente vai usar a expressão do valor eficaz que a gente está acostumado, né? E se a gente resolver essas equações, a gente vai chegar no valor aqui de V0 RMS, né? O valor eficaz, que ele vai depender também da mesma forma em relação ao ângulo alfa. Essa expressão é um pouco mais complicada que a anterior, mas é possível também achar uma relação que esse ângulo alfa ele vai cada vez mais diminuindo esse valor RMS, né? Então eu deixo para vocês aqui um exemplo a partir dessas equações que a gente chegou para resolver um exemplo 3.10 do Hart. Recomendo que vocês pausem o vídeo e tentem fazer o exercício, né? Qualquer coisa pode voltar no livro lá e tentar fazer. Acho que vai ser importante para vocês. Continuando, a gente faz alguns comentários, né? Que o valor médio da tensão CC sobre a carga, no caso, se a carga for resistiva, ele pode ser controlado com um ângulo alfa, né? E uma outra observação que o tiristor deixa de conduzir corrente, né, para a carga, quando ele fica reversamente polarizado, ou seja, quando a tensão nele fica negativa, né? Então agora, da mesma forma que a gente tem feito, né, vamos analisar esse mesmo retificador para uma carga RL. A gente manteve a mesma estrutura, né, só colocou um indutor lá. Vamos ver o que vai acontecer com esse sistema quando a gente tem um indutor. Quando a gente tem um indutor, a gente vai ter então, inicialmente, a nossa tensão da fonte senoidal, né, como até chegar em 2π, e a nossa corrente ela vai conduzir além um pouco do π, né, porque a gente tem uma energia armazenada no indutor, que foi armazenada no indutor. Essa energia vai ser devolvida por circuito em forma de corrente, e ele impede ali que o SCR desligue até que essa corrente chegue no zero. Então ele só desliga quando a corrente chega no zero, que é exatamente essa corrente que eu vou destacar aqui agora. Essa corrente ela começa no ângulo alfa, né? Quando eu dou o disparo no meu tiristor, ele começa a conduzir, e ele só termina de conduzir quando a corrente é zero. A tensão em cima do indutor, ela chega a ficar negativa, né? A partir do momento aqui que o meu indutor, nesse momento aqui, quando ele chega no zero, ele inverte a polaridade dele, né? Nesse momento, ao invés de armazenar energia, ele está devolvendo essa energia para o circuito. Por isso que a polaridade inverte, e ele passa, nesse ponto aqui, a injetar corrente no resistor, né? Juntamente com a fonte, ele passa a injetar corrente no resistor. E aí, a tensão dele fica negativa, né? Até um ângulo beta, que é o ângulo que a corrente se extingue, quando a tensão em cima do indutor vai para zero novamente, né? Até chegar aqui no ponto π. E a tensão em cima do... vou até colocar de verde. A tensão em cima do SCR, inicialmente ela começa toda a tensão, né, da rede vai estar em cima do SCR, porque ele não vai estar conduzindo. Quando eu dou o disparo no meu SCR, a tensão nele vai para zero. E essa tensão continua zero, né, até no ângulo beta, quando a corrente se extingue. E aí toda a tensão da rede passa a ser agora em cima do tiristor novamente. Então repara que a lei de Kirchhoff para as tensões não é violada, né? Se eu somar a tensão em cima da fonte, né, em cima do SCR, e em cima do resistor e em cima do indutor, ela tem que dar zero e vai continuar zero, né? A lei de Kirchhoff para as tensões não é violada nesse caso. Então, supondo, agora vamos equacionar isso, né? Esse equacionamento é um pouco complicado, mas a gente vai tentar simplificar aqui para a gente poder discutir, né? Supondo então que o tiristor está diretamente polarizado, ou seja, ele está conduzindo, e isso acontece, né, quando o ângulo for alfa, a gente pode escrever a equação diferencial que está mostrada aí em 35, né, que é a tensão no indutor vai ser a tensão no resistor mais a tensão igual a tensão da fonte. Essa solução tem uma solução particular, uma solução forçada, da mesma forma que a gente viu anteriormente. Só que a condição inicial agora é em alfa, né, em um ângulo alfa. E essa corrente em alfa, ela começa com zero, né, que a gente já viu. Substituindo essas condições ali, a gente acha o valor de A, né, que é a constante
que está relacionada à exponencial. E substituindo esse valor na expressão que a gente tinha para a corrente, a gente acha a expressão 38, né? Com esse ângulo alfa, que a corrente começa com zero, e ela vai ter também uma constante de tempo em função aqui do indutor e do resistor, e o ângulo θ, que esse ângulo θ aqui está relacionado ao meu valor do meu resistor, né? E do meu indutor, e esse z também está relacionado ao valor do indutor e do resistor. Lembrando que essas condições aqui de θ e de z a gente encontra usando conceitos de fasores, né, de corrente alternada que a gente já conhece. O tiristor ele para de conduzir, como a gente viu, quando a corrente chega num valor de beta, né, num ângulo beta. Então nesse ângulo beta a corrente é zero. E aí a gente escrevendo a equação anterior, substituindo os valores de zero e de beta, a gente se reduz, né, a uma expressão que é a expressão 40, que não existe solução analítica, né? Existe para ela, no caso, a solução numérica. A gente pode escrever um script e tentar encontrar isso numericamente. Seria mais simples, né? Então, basicamente, a gente vai ter bem parecido com o que a gente tinha no diodo. A gente vai ter um valor da corrente enquanto a gente começa com um ângulo alfa até um ângulo beta, e depois do ângulo beta até um ângulo 2π, sendo os parâmetros z, θ e tal dependentes ali dos valores de L e de R, que são os parâmetros do circuito. Se a gente calcular a tensão média da expressão anterior que a gente achou para a corrente, né? A gente calcular a tensão média na saída desse retificador, a gente vai encontrar o seguinte valor, né? Vm sobre 2π multiplicado pelo cosseno de alfa menos o cosseno de beta. O valor eficaz da tensão de saída também vai depender dos valores alfa e beta. E a expressão 43 que a gente está mostrando ali. Sendo que o ângulo alfa é o ângulo de disparo e o beta é o ângulo de extinção, ou o ângulo de corte do tiristor. Então, mais um exemplo aí para vocês fazerem de acordo com o que esse equacionamento que a gente fez, que é o exemplo 3.11 do Hart. Recomendo que vocês pausem o vídeo e tentem fazer. Então, por esse vídeo é só, pessoal. Espero que seja interessante para o estudo de vocês.